Meus amigos, minhas amigas, meus companheiros e companheiras do curso mediúnico. Mais uma vez estamos aqui no trabalho conjunto e hoje pretendo falar com vocês um pouquinho sobre a minha parte, estudando o cérebro. É um texto bem complicado, porque envolve muitos termos técnicos. Em razão disso, eu acho interessante, antes de começarmos, propriamente dito, no texto, falarmos alguma coisa dos termos técnicos que são mencionados nesse capítulo. Entre eles, que é o principal, nós trabalharemos com mente e cérebro. A mente, do latim mens, o conceito de mente diz respeito a uma dimensão ou um fenômeno complexo que se associa ao pensamento. Pode definir-se a mente como a potência intelectual da alma. Mente é o estado da consciência ou subconsciência que possibilita a expressão da natureza humana. Mente é um conceito bastante utilizado para descrever as funções superiores do cérebro humano relacionadas à cognição e comportamento. E a mente vezes cérebro, para o Espiritismo, qual a definição de mente? A definição de mente é questão que ainda não está claramente elucidada. Resumidamente, o que nos é dado saber é que a mente é uma parte do ser espírito onde tem a sua sede. André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, nos dá a notícia de que a mente é envolvida por um corpo especial, a parte do perispírito que denominou corpo mental. Assim como o perispírito serve como envoltório do espírito, o corpo mental é o envoltório da mente. Aos três elementos constitutivos do homem, espírito, perispírito e corpo de carne, André Luiz, em mais um passo na complementação da terceira revelação, acrescenta um quarto, o corpo mental. Embora afirme que esse corpo mental ainda não possa ser melhor conceituado por falta de terminologia na linguagem terrena, esclarece o ator espiritual que o corpo mental preside a formação do perispírito, do mesmo modo que este preside a formação do corpo físico. Assim, cérebro, do latim cerebrum, que significa cérebro ou o que leva no alto da cabeça, é o principal órgão e centro do sistema nervoso em todos os animais vertebrados e em muitos invertebrados. O cérebro humano, localizado no interior da caixa craniana, é considerado o núcleo de inteligência e aprendizagem do organismo. É uma entidade material. E a inteligência? A palavra inteligência se originou a partir do latim intelligentia, oriundo de intelligere, em que o prefixo inter significa entre e legere quer dizer escolha. Então, temos o direito de escolha, ou livre-arbítrio. Inteligência é um conjunto que forma todas as características intelectuais de um indivíduo, ou seja, a faculdade de conhecer, compreender, raciocinar, pensar e interpretar. A inteligência é uma das principais distinções entre o ser humano e os outros animais. E o pensamento? O pensamento é aquilo que é trazido à existência através da atividade intelectual. Por esse motivo, pode-se dizer que o pensamento é um produto da mente, que pode surgir mediante atividades racionais do intelecto ou por abstrações da imaginação. O cérebro é o instrumento que traduz a mente, manancial de nossos pensamentos. Por meio dele, unimos-nos à luz ou à treva, ao bem ou ao mal. Pois bem, a mente é a orientadora desse universo microscópico, em que bilhões de corpúsculos e energias multiformes se consagram a seu serviço. Dela emanam as correntes da vontade, determinando vasta rede de estímulos
reagindo antes às exigências da paisagem externa ou atendendo às sugestões das zonas interiores. O cérebro real é aparelho dos mais complexos, em que o nosso eu reflete a vida. Por meio dele, sentimos os fenômenos exteriores segundo a nossa capacidade receptiva, que é determinada pela experiência. Por isso, varia ele de criatura a criatura, em virtude da multiplicidade das posições na escalada evolutiva. E o sistema nervoso? É o sistema responsável por captar, processar e gerar respostas diante dos estímulos aos quais somos submetidos. É devido à presença desse sistema que somos capazes de sentir e reagir a diferentes alterações que ocorrem em nossa volta e mesmo no interior do nosso corpo. O sistema nervoso divide-se em duas porções, o central e o periférico. O sistema nervoso central é formado pelo encéfalo e medula espinhal, e o periférico é formado pelos nervos, gânglios e terminações nervosas, mesmo no interior do nosso corpo. Temos o lobo temporal, que é a audição, o lobo occipital, que é a visão, o lobo parietal, a área de interpretação, e o lobo frontal, pensamento e emoções. Ainda, o córtex cerebral corresponde à camada mais externa do cérebro dos vertebrados, sendo rico em neurônios e é o local do processamento neuronal mais sofisticado e distinto. O córtex humano tem 2 a 4 milímetros de espessura e desempenha um papel central em funções complexas do cérebro, como na memória, atenção, consciência, linguagem, percepção. Pois bem, e o neurônio? São células presentes no sistema nervoso e apresentam como principal função conduzir os chamados impulsos nervosos. Apesar de não serem as únicas células do nosso tecido nervoso, elas destacam-se como as mais conhecidas. E o impulso nervoso são conexões estabelecidas entre um neurônio e outros. O impulso nervoso que percorre o neurônio é de natureza eletroquímica e resulta de modificações internas e externas da membrana neural. Internamente, a membrana do neurônio possui carga elétrica negativa e externamente ela é positiva. Assim, o corpo espiritual humano, vaso de nossas manifestações, é, por ora, a nossa mais alta conquista na Terra, no capítulo das formas. Almas esclarecidas, pontes para o campo superior da vida. Espíritos vulgares, restrição indispensável e justa. Consciência culpadas, cadeia intraduzível, registra os erros cometidos. Aqui, porém, examinamos o organismo que modela as manifestações do campo físico. Mas, vejamos, estamos diante do órgão perispiritual do ser humano aderido à duplicata física. Todo o centro nervoso da criatura constitui a representação das potenciais perispiríticas, vagarosamente conquistadas pelo ser através de milênios e milênios. Plano espiritual, extrema leveza e plasticidade. Plano físico, submete-se às leis de recapitulação, hereditariedade e desenvolvimento fisiológico, em conformidade com o mérito ou demérito que trazemos e com a missão ou aprendizado necessário. Química espiritual. Se existe a química fisiológica, temos também a química espiritual. Quase impossível é determinar-lhe a fronteira divisória, porquanto o espírito mais sábio não se animaria a localizar com afirmações dogmáticas o ponto onde termina a matéria e começa o espírito. No cérebro, porém, inicia-se o império da química espiritual. Os elementos celulares aí são dificilmente substituíveis. O órgão de expressão mental, contudo, reclama personalidades químicas de tipo sublimado,
por alimentar-se de experiências que devem ser registradas, arquivadas e lembradas sempre que oportuno ou necessário. Intervém, então, a química superior, dotando o cérebro de material insubstituível em muitos departamentos de seu laboratório íntimo. A mente é a orientadora desse universo microscópico. Dentro do capítulo Estudando o Cérebro, vários ensinamentos de Calderaro. Dela emanam as correntes da vontade. Colocada entre o objetivo e o subjetivo, é obrigada pela lei a aprender, verificar, escolher, repelir, aceitar, recolher, guardar, enriquecer-se, iluminar-se, ou seja, progredir sempre. Do plano objetivo, recebe-lhe os atritos e as influências da luta direta. Das esferas subjetiva, absorve-lhe a inspiração das inteligências desencarnadas ou encarnadas que lhe são afins e os resultados das criações mentais que lhe são peculiares. Ainda que aparentemente estacionária, a mente prossegue seu caminho, sem recuos, sob a indefectível atuação das forças visíveis ou das invisíveis. O princípio espiritual caminha sem detença para a frente. São os ascendentes em evolução. Do simples impulso para a irritabilidade, da irritabilidade para a sensação, da sensação para o instinto e do instinto para a razão. Ergueu-se do solo, contemplou os céus e depois de milênios, durante os quais aprendeu a procriar, alimentar-se, escolher, lembrar e sentir, conquistou a inteligência. Oscilamos entre a liberação e a reencarnação, aperfeiçoando-nos, progredindo até conseguir, pelo refinamento próprio, acesso a expressões sublimes da vida superior que ainda não nos é dado compreender. Nos dois lados da existência, o trabalho construtivo é a nossa bênção, aparelhando-nos para o futuro divino. Estamos em todas as épocas abandonando esferas inferiores a fim de escalar superiores. E recordações do longuíssimo pretérito. Precisamos lembrar que a conquista do espírito, que hoje permite termos um corpo, começou há longuíssimos anos. O nosso nasceu e foi sendo modelado gradualmente desde o início da vida nos oceanos. Corpos minúsculos. Os seres unicelulares também tinham estruturas vibratórias. A formação das células que foram se especializando e produzindo um novo sistema e ou se qualificando a cada nova etapa. Os estudos através da botânica e da zoologia demonstram que as espécies foram sendo construídas ao longo das eras. Nesse raciocínio, vemos que cada etapa se baseia em um anterior e melhora com os aprendizados assimilados e assim sucessivamente. Desta forma, esse processo lento da construção do nosso estágio humano vem a desaguar na capacidade de usarmos o nosso cérebro plenamente. Esta ferramenta é importante para o exercício do desenvolvimento de nossa mente. Comparando, o nosso cérebro é um computador que somente armazena e produz através de uma ordem, pois por si só não produz nada. Se torna necessário algo que o comande, em nosso caso, a nossa mente. Assim, nós mesmos, em nossa relativa condição de espiritualidade, ainda não possuímos o processo de reminiscência integral dos caminhos perlustrados. Não estamos, por enquanto, munidos de suficiente luz para descermos com proveito a todos os ângulos dos abismos das origens. Os nervos, o córtex motor e os lobos frontais são apenas regulares pontos de contato entre a organização perispiritual e o aparelho físico. São respiradores dos impulsos, experiências e noções elevadas da personalidade real que não se extingue no túmulo
e que não suportariam a carga de uma dupla vida. A nossa mente aqui age no organismo perispirítico, com poderes muito mais extensos, mercê da singular natureza e elasticidade da matéria que presentemente nos define a forma. Isso, contudo, em nossos círculos de ação, não nos evita as manifestações grosseiras, as quedas lastimáveis, as doenças complexas, porque a mente é o senhor do corpo, mesmo aqui, no mundo espiritual. É acessível ao vício, ao relaxamento e às paixões arruinantes. Todos os homens conservam tendências e faculdades que equivalem à efetiva lembrança do passado. E nem todos, ao atravessar o sepulcro, podem readquirir repetidamente o patrimônio de suas reminiscências. Estudando o cérebro, capítulo 4. Os personagens principais: o aprendiz, o André Luiz, o assistente, Calderaro, o enfermo encarnado, Pedro, e o desencarnado, o obsessor, Camilo. Com a mão espalmada sobre a fronte do enfermo, Calderaro transmitia vigorosos fluidos de vida renovadora e relata André. Essa história se passa há 20 anos e a primeira edição do livro foi feita em 1947. Se passa em uma grande cidade e numa loja que comercializava quinquilharias. Pedro, que desde a infância trabalhava com Camilo, que acabou com o tempo se transformando em seu tutor. Atingido a maioridade, Pedro exigiu o pagamento dos vários anos de serviço, que Camilo negou. Instalou-se assim a contenda, e Pedro, tomado de fúria selvagem, assassinou Camilo. Configura-se a partir daí, pela habilidade do delinquente, o crime perfeito diante da justiça dos homens. Um crime perfeito? O crime perfeito estava oculto, pois parece que ninguém iria descobrir. Ele não passou por assassino, ele mostrou todo um cuidado com a vítima e chorou a morte do seu benfeitor. Depois que tudo se acalmou, ele, com aquele dinheirão todo guardado, mudou-se para uma cidade longe. Para começar sua nova vida, empregou todo o dinheiro em atividades lucrativas. Agora era uma nova pessoa, se contentando apenas com a aparência, esquecendo que sobre nós temos uma lei que deixa tudo muito claro e que ninguém pode se iludir, pensando somente no interesse imediato, no interesse do dinheiro, no interesse de ficar rico rapidamente, como esse o fez. Esquecendo toda a vida que desfrutou com seu tutor, desmerecendo toda a devoção e as dificuldades enfrentadas, e mesmo sabendo que herdaria o negócio em futuro próximo, o assassinou, subtraindo do cofre de uma vida de trabalho o que ele achava merecedor, iludindo assim a polícia, a família, seu tutor e a si próprio. Será? Vejamos. Tal qual uma era que se prega ao muro, a entidade desencarnada Camilo passou a segui-lo, concentrando a mente na ideia de vingança. Ansiando esquecer-se de si mesmo, Pedro desdobrou-se em empreendimentos materiais que lhe aumentaram a fortuna, sem conseguir, entretanto, arrefecer a intranquilidade e o sofrimento inconfessável. Casou-se com uma jovem de alma extremamente elevada à zona superior da vida humana, com quem teve 5 filhos encantadores. No clima espiritual da esposa escolhida, conseguiu de certo modo equilibrar-se. E contava até certo ponto como o amparo das afeições que ela dispunha no plano espiritual. Se as leis humanas, todavia, correspondem à falibilidade dos homens encarnados, as leis divinas jamais falecem. Conservando as forças tenebrosas acumuladas em seu destino desde a noite do assassínio, nosso desventurado amigo manteve enclausurado no porão da personalidade. E veja, vamos lembrar um pouquinho, lembrando os 3 níveis mentais de nosso cérebro. O sótão, que é o nosso ideal e a nossa meta. A parte social, que é o nosso esforço e vontade. E o porão, que é o nosso automatismo e hábito, conforme comentado em aula anterior. Assim,
todas as impressões destruidoras recolhidas no instante da queda, repugnava-lhe uma confissão pública do crime, a qual, de certo modo, lhe aliviaria a angústia, libertando energias nefastas que arquivara. Esse homem que havia cometido o crime de assassinato, tirou a vida de seu benfeitor, continuava a tocar a vida, mas por dentro continuava a viver assombrado pela imagem do crime, pois cometera uma infração da lei universal. Destina o seu tempo a trabalhar e a trabalhar como forma de esquecer, de não se lembrar constantemente daquele episódio, ou seja, quis cobrir a preocupação do córtex motor com as recordações de seu novo mundo, de seu casamento, de seus 5 filhos. Sim, o tempo passou. Mas vejamos. Desde a noite do assassínio, manteve-se enclausurados no porão da personalidade todas as impressões destruidoras recolhidas no instante da queda. Assediado pela presença invariável da vítima, a perturbar-lhe a memória, passou a fixar-se na região intermediária do cérebro. Aterrorizado pelas recordações, transia o irreprimível pavor em face dos juízos conscienciais. A dor e o remorso não lhe permitiam fácil acesso à esfera superior do organismo perispirítico, onde os princípios mais nobres do ser erguem o santuário de manifestação da consciência divina. Apesar de Pedro ter encontrado um pouco de sossego em razão da alta espiritualidade de sua esposa, a perseguição de Camilo continuava. Então André Luiz observou que toda a estrutura mental de Pedro estava sendo debilitada e transferindo para o seu corpo físico, deixando doente a ponto de ser hospitalizado. O processo de culpa, do remorso e não querer confessar publicamente o seu crime, não quis assumir a sua única forma de se banhar interiormente, reparar o seu erro e o seu equívoco. Vivendo mentalmente na região intermediária do cérebro, em caráter quase exclusivo, só sentia alguma calma agindo e trabalhando. Deitava-se extenuado pela fatiga do corpo, levantando-se no dia seguinte abatido e cansado de inutilmente duelar com o perseguidor invisível nas horas de sono. Em consequência, provocou o desequilíbrio da organização perispiritual, o que se refletiu na zona motora, implantando o caos orgânico. Aqui, de acordo com Calderaro, percebemos que o organismo que modela as manifestações do campo físico e reconhecemos que todo o aparelhamento nervoso é de ordem sublime. A célula nervosa é entidade de natureza elétrica que diariamente se nutre de combustíveis adequados. Há neurônios sensitivos, motores, intermediários e reflexos. Existem os que recebem as sensações exteriores e os que recolhem as expressões da consciência. Em todo o cosmos celular agitam-se interruptores e condutores, elementos de emissão e de recepção. Nos campos de fixação da vida mental, nós temos os nervos, como já foi mencionado. É o cérebro inicial, repositório dos movimentos instintivos e sede das atividades subconscientes, que é o porão da individualidade. Ele reflete a nossa impulsividade. A zona motora, córtex motor, zona intermediária entre os lobos frontais e os nervos. Temos o cérebro desenvolvido, consubstanciado as energias motoras de que serve a nossa mente para as manifestações imprescindíveis no atual momento evolutivo do nosso ser. É as nossas experiências. E temos os lobos frontais, silenciosos ainda para a investigação científica do mundo. Jazem materiais de ordem sublime que conquistaremos gradualmente no esforço de ascensão, representando a parte mais nobre de nosso organismo divino em evolução. São as nossas noções superiores da alma. A demora excessiva num desses planos, com as ações que lhes são consequentes, determina a destinação do cosmo individual. Nos nervos, quem estaciona na região dos impulsos perde-se no labirinto de causas e efeitos, desperdiçando tempo e energia. Na zona motora,
Quem se entrega de modo absoluto ao esforço maquinal, sem consulta ao passado e sem organização de base para o futuro, mecaniza a existência, destituindo-se de luz edificante. No lobo frontal, os que se refugiam exclusivamente no templo das noções superiores sofrem o perigo da contemplação sem obras, da meditação sem trabalho, da renúncia sem proveito. Para que nossa mente prossiga na direção do alto, é indispensável que se equilibre, valendo-se das conquistas passadas para orientar os serviços presentes e amparando-se ao mesmo tempo na esperança que flui, cristalina e bela, da fonte superior do idealismo harmonizado. Importa conhecer, diz Calderaro, que a nossa mente aqui age no organismo perispirítico, com poderes muito mais extensos, mercê da singular natureza e elasticidade da matéria que presentemente nos define a forma. Isto, contudo, em nossos círculos de ação, não nos evita as manifestações grosseiras, as quedas lastimáveis, as doenças complexas, porque a mente, o senhor do corpo, mesmo aqui, é acessível ao vício, ao relaxamento e às paixões arruinantes. É importante reconhecer, porém, que a nossa mente é o senhor do corpo, tanto no mundo material como no mundo espiritual. Como dito no mundo espiritual, a nossa matéria é mais elástica, mais luminosa, mas pode ocorrer quedas lastimáveis às doenças complexas da mente. Compreendemos, então, que a mente humana, de maneira geral, ascende para o conhecimento superior, apesar de, por vezes, parecer o contrário. É um erro viver dentro de uma casa religiosa, não porque não seja boa, mas porque precisamos viver aquilo que aprendemos fora dali, pois é do lado de fora que estão os desafios para que aquilo que nós assimilamos de verdade seja eficientemente aplicado em nossas escolhas. Ao percebermos isso, abriremos uma janela muito grande para que a luz do entendimento sobre nossos defeitos, nossas inclinações do passado, nossas manias, comecem a ser arejados. Vamos jogar fora o que não empresta, o nosso lixo de dentro. Esse é o ensinamento, apagar o rancor, desejos de vinganças, o ódio. Jesus nos ensinou que isto é a profilaxia para a sua mente não adoecer. Quando nos desequilibramos pelo excesso de fixação mental num dos mencionados setores, entramos em contato com inteligências encarnadas ou desencarnadas em condições análogas à nossa. Amar os inimigos e orar pelos que nos perseguem e caluniam. Não é isto mera virtude, senão princípio científico de liberação do ser, de progresso da alma, de amplitude espiritual? No pensamento residem as causas. André Luiz, questionando todas as revelações de Calderaro, pergunta: as células do acervo fisiológico não se revestiam de característicos próprios? Não eram personalidades infinitesimais, aglomeradas, sob disciplina, nos departamentos orgânicos, mas quase livres em suas manifestações? Seriam acaso duplicadas de células espirituais? Como conciliar tal teoria com a liberação dos micro-organismos seguida à morte do corpo? E se assim fora, não deverá a memória do homem encarnado eximir-se do transitório esquecimento do passado? Calderaro responde: conheço-te as objeções e também as formulei noutro tempo, quando a novidade me feria a observação. Posso, contudo, dizer-lhe hoje que se existe a química fisiológica, temos também a química espiritual, como possuímos a orgânica e a inorgânica, existindo extrema dificuldade em definir-lhe os pontos de ação independente. Quase impossível é determinar-lhe a fronteira divisória, porquanto o espírito mais sábio não se animaria a localizar, com afirmações dogmáticas, o ponto onde termina a matéria e começa o espírito. Para nós, nesse lado da vida, o fenômeno é corriqueiro. Diariamente, milhões de pessoas adormecem sob influências magnéticas de amigos espirituais, a fim de serem auxiliadas nas resoluções inadiáveis. Ora, permaneceu Calderaro
longos minutos em vigorosas irradiações magnéticas que, envolvendo a cabeça e a espinha dorsal do enfermo, se me afiguraram fortemente repousantes, porque em breve o doente, antes torturado, se largava em sono tranquilo, como se absorvera suavíssimo anestésico. Temos aqui, diz Calderaro, dois amigos de mente fixada na região dos instintos primários. O encarnado, depois de reiteradas vibrações do campo de pensamento, em fuga da recordação e do remorso, arruinou os centros motores, desorganizando também o sistema endócrino e perturbando os órgãos vitais. Já o desencarnado converteu todas as energias em alimento da ideia de vingança, acolhendo-se ao ódio em que se mantém foragido da razão e do altruísmo. Outra seria a situação de ambos se houvessem esquecido a queda, reerguendo-se pelo trabalho construtivo e pelo entendimento fraternal no santuário do perdão legítimo. Assim, André pergunta, por que não socorrer então com palavras de esclarecimento? E Calderaro responde, falaríamos em vão, André, porque ainda não sabemos amá-los como se fossem nossos irmãos ou nossos filhos. Para nós, ambos espíritos de raciocínio algo avançado, mas de sentimentos ainda menos sublimes, são eles dois infortunados e nada mais. Dentro um pouco encontrava-se em nosso círculo a irmã Cipriana, que diz, o conhecimento auxilia por fora, só o amor socorre por dentro. Ela é a orientadora do serviço de socorro do grupo em que Calderaro coopera e é portadora do divino amor fraternal, que nós ainda não adquirimos, diz Calderaro. Ela vai ser a responsável por tentar inocular a luz do coração dos dois adversários, porque não adianta apenas trabalhar na mente, mas também é preciso corrigir as causas. É importante que tenhamos a percepção que nós saiamos de nossos corpos todos os dias, e é durante o repouso que somos ajudados, somos esclarecidos, somos alertados, para que em nosso despertar tenhamos uma lucidez completa em termos de controle emocional. Adotar condutas por nossa vontade, pelo nosso bom senso, e não de opiniões que afrontam os nossos pensamentos. Precisamos mudar o teor de amor, não somente ouvir aqueles que nos é mais generoso, mais indulgente, mais paciente. É saber ouvir e aceitar aqueles que nos fazem uma crítica, que nos é mais severo, que é mais rígido, o que nos fala a verdade, para que assim possamos corrigir os nossos erros. Senhor Jesus, permanente inspiração de nossos caminhos, abre-nos por misericórdia, como sempre, as portas excelsas de tua providência incomensurável. Doador da vida, acorda-nos a consciência para semearmos ressurreição nos vales sombrios da morte. Distribuidor do sumo bem, ajuda-nos a combater o mal com as armas do Espírito. Príncipe da paz, não nos deixes indiferentes à discórdia que vergasta o coração de nossos companheiros sofredores. Mestre da sabedoria, afugenta para longe de nós a sensação de cansaço à frente dos serviços que devemos prestar aos nossos irmãos ignorantes. Emissário do amor divino, não nos concedas paz
enquanto não vencermos os monstros da guerra e do ódio, cooperando contigo em tua augusta obra terrestre. Pastor da luz imortal, fortalece-nos para que nunca nos intimidemos perante as angústias e desesperos das trevas. Distribuidor da riqueza infinita, supre-nos as mãos com os teus recursos ilimitados, para que sejamos úteis a todos os seres do caminho, que ainda se sentem minguados de teus dons imperecíveis. Embaixador angélico, não nos abandones ao desejo de repousar indebitamente e converte-nos em teus servidores humildes, onde estivermos. Mensageiros da boa nova, não permita que nossos ouvidos adormeçam ao coração dos soluços, dos que clamam por socorro nos círculos do sofrimento. Companheiro da eternidade, abençoa-nos as responsabilidades e deveres. Não nos relegues à imperfeição de que ainda somos portadores. Dá-nos, amado Jesus, o favor de servir-te, e que o Supremo Senhor do Universo te glorifique para sempre. Assim seja.